Glória a Deus, amém, povo de Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Chegou a hora preciosa, a hora de Deus falar com a gente se alimentar da palavra de Deus. Na hora da tentação, Jesus disse, o diabo chegou, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele teve fome. E na hora da fome, quem se aproximou? O diabo, o inimigo. E disse, se tu és o filho de Deus, pega essa pedra, transforma em pão e come. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, pode deixar eu frase, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É na hora da fome que ele vai se aproximar. Na hora que você estiver fraco, na hora que você estiver frágil, o inimigo vai se aproximar, meu irmão, para tentar deter você. O diabo, ele é estratégico, ele é paciente, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Nós temos pressa, ele não. O problema nosso é a pressa, ele não. Ele espera todo o tempo para destruir você. Eu tenho certeza que todos aqui têm um ponto fraco, sim ou não? Assim como um ponto forte, tá? E eu tenho certeza, absoluta certeza, que o diabo não vai no seu ponto forte. Ele não vai tentar você no seu ponto forte, mas no seu ponto fraco. Todo estrategista em guerra vai tentar vencer o seu exército, o adversário, pelo lado mais fraco. Não é? Não é assim que faz um passarinheiro quando vai caçar o passarinho? Vai pegar pelo ponto fraco. Põe lá uma fêmea dentro da gaiola. Se ele não for atraído pela fêmea, ele vai ser atraído pela comida que está lá. Pela barriga, pela fome. É ou não é? Então, meu irmão, vamos aproveitar essa manhã. Vou pedir para o Senhor, fala comigo. Eu quero primeiro me alimentar da palavra de Deus. Porque um crente fraco, raquítico, irmão, ele vai ser uma presa fácil na mão de Satanás. Mas se você estiver alicerçado na palavra de Deus, meu irmão, vai ser mais difícil o diabo vencer você. Feche seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus eu entro na tua presença, Pai. Eu quero aqui, meu Deus, me colocar como um canal de Deus na vida dos meus irmãos, Pai. Senhor, eu não sou nada, apenas alguém que clama no deserto. Alguém que quer ver essas pessoas salvas, Senhor. E esse é o propósito de Deus, salvar essas pessoas. Levar essas pessoas ao conhecimento da tua palavra. Meu Deus, o propósito de Deus é mostrar o sacrifício da cruz de Cristo. Que Jesus foi crucificado em nosso lugar. A dívida era nossa. O pecado era nosso. Mas Ele tomou as nossas dores. Ele levou o castigo que estava sobre nós e nos deixou a paz. Pai Santo, nos ensina a retribuir tudo isso que Jesus fez por nós. Nos faz, Senhor, nos faz como era antes no jardim do Éden, dependentes do Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, que essa palavra venha de encontro ao coração de cada um deles, que o Senhor fale profundamente para o coração de cada um, que a gente saia daqui edificado, em nome do Senhor Jesus, que eu venha falar, não o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer falar. Que o teu servo, Senhor, ouça não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que o Senhor precisa falar com eles. Então, em nome de Jesus, fica conosco e nos dê a vitória. Amém. E graças a Deus, pode sentar em nome de Jesus, fica à vontade. Aleluia. O pessoal vai distribuir um suquinho aí, um salgadinho para você ir comendo enquanto ouve a pregação. Aleluia. Não mexa não. Aleluia. Amém, gente. Que legal, né? Que tivesse um lanchinho aí para vocês ir mastigando enquanto me ouvem, né? Eu gosto, viu? Quando eu vou nas igrejas por aí, eu falo, oh meu Deus, né? Eu estou estudando e estou mastigando, né? Eu sei que ia sujar um pouquinho aí, mas ia ser legal, hein? Puxar assim um negocinho igual de avião, né? A plataforminha aí, ó, cafezinho do lado, você fala, glória a Deus, aleluia. É ou não é? Quem sabe no futuro, é ou não é? Cadeira para dar aquela reclinada, ó. Cansou as pernas, aperta o botãozinho, ó. Ergueu as pernas, tá, ó, no culto. Oh, aleluia. Irmão, enquanto lá nos índios, meu irmão, só tem um pau. Lá nos índios.
Eu fui lá. Um pau enfiado lá e outro no meio. Vários pauzinhos assim, que é a igreja. O altar feito de barro. E lá não pode cochilar, porque não tem encosto. Cochilou, cai para frente ou para trás. Não é? E o povo está lá alegre. Irmão, palavra, o tema dessa manhã. Priorizando o reino de Deus. Não é? Aleluia. A Bíblia diz, irmão, Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar. O que é primeiro? É primeiro, não tem como explicar, é o começo, é ou não é? Fazer primeiro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, irmão, o problema da gente é que a gente é cabeção, Vigiane. A gente começa a buscar primeiro as outras coisas. E quando a gente alcança as outras coisas, sabe o que acontece? A gente esquece o reino. Estou mentindo, gente? Então a Bíblia está dizendo assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça não é sua. Quem tem que fazer justiça é Deus. A gente quer mandar para o céu a pessoa, né? Mas é Deus que tem que mandar. É isso que eu estou falando ao contrário, ele quer mandar para o inferno, né? Mas é Deus que cuida. Buscar em primeiro, diga em primeiro lugar, o reino de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Pergunta para mim, vai. Eu vou imitar vocês. Pergunta, você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Vai. Entendeu? O problema da gente é que a gente não faz isso, irmão. E a gente quer vitória, viu? E chega aqui, Senhor, olha, preciso, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, isso, Senhor, aquilo, é ou não é? Nas nossas orações. Mas o segredo está aqui. Buscar o reino em primeiro lugar. Irmão, por que as coisas não estão fluindo? Por que será que eu não estou alcançando as minhas bênçãos? Por que a coisa não está vingando para mim? Muitas vezes eu não estou buscando o reino em primeiro lugar. O reino precisa estar em primeiro lugar. E como é buscar o reino em primeiro lugar? Meu irmão, é orando, tirando tempo para Deus, é vindo buscar Deus aqui na igreja, é se envolvendo. Irmão, não é só ficar nos bastidores buscar o reino, é? Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Ide, fazei discípulos. Jesus manda a gente ir. Agora, a gente só quer vir. Buscar o reino em primeiro lugar, meu irmão, é fazer para Deus em primeiro. Vocês lembram do profeta Elias quando estava na caverna? E aí ele ficou ali um tempo naquela caverna, sendo alimentado por um garçom que Deus mandava todo dia, porque Deus é assim, meu irmão. Você está precisando, ele manda um garçom todo dia. E o garçom era um passarinho. Eu sempre falei, Zilda, que eu já vi pessoas alimentando passarinho, mas passarinho alimentando gente eu nunca vi. Só aqui na Bíblia. No caso de Elias, tá, gente? E o passarinho ia todo dia, levava pão e carne para Elias. Todo dia. Gente, se fosse uma vez na vida, eu não é. Mas isso era todo dia. Estava uma seca terrível. Não chovia, faltava água, faltava alimento. Mas todo dia a comida ia lá para Elias. E aí, meu irmão, e para beber água? Deus mandou o quê? Um copo, alguém com um copo d'água para ele? Deus colocou um rio na frente da caverna. Porque é assim que Deus faz. Deus não prepara um copo com água para você, Deus prepara um rio para você quando você está na direção. Quando você prioriza o reino. Aí o Elias passou um tempo, meu irmão, a água acabou. E quando a água acaba, o que eu vou fazer? A fonte acabou. Eu tenho que continuar na dependência de Deus, buscando o reino, priorizando o reino.
Deus falou: Elias, sai daqui, porque vai para a cidade de Sarepta, porque lá eu já preparei uma viúva para sustentar você. Aleluia, não é, irmão? E quando falou viúva, Elias já pensou em quê? Não é casar não, irmãs. As irmãs já estão sonhando, né? Já pensou um casamento, viúva para, oh glória, né? Não, irmão. Já pensou o quê? A mulher rica. Viúva, está com herdeira, é ou não é? Está com a herança do ex, né? E aí Elias chega lá, quando chega lá, encontra uma mulher miserável, catando cavaco lá para fazer um bolo. O Elias vai lá e pede um copo com água, a mulher deu. Irmão, esse é o nosso problema. A gente quer oferecer para Deus até um copo com água, mas não mais além do que isso. Elias bebeu água e falou: agora prepara um bolo para mim. Ela falou: ah, bolo? Água tudo bem, não é? Mas bolo só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer, vou comer e eu e meu filho vão morrer. Ele falou: não, vai lá e faz um bolo para mim, um bolo pequeno, não precisa ser grande não. Ele tinha que ser pequeno, porque a farinha é pouco mesmo, né? Não tinha que ser grande. Prepara para mim e, olha, tenha certeza que Deus não vai deixar a farinha da panela acabar e nem o azeite. Deus vai sustentar você. Dar um copo com água é muito fácil, sim ou não? Tem muitas pessoas que querem dar para Deus, para a obra de Deus, só um copo com água. Mas quando falam em mais, eu não estou falando de dinheiro, irmão, aqui na igreja não. Estou falando em coração, em servir, tá? Em entrega para Ele. E ela ficou pensando: meu Deus, mas como é que eu vou fazer o bolo? E meu filho, como é que faz? A gente fica com medo de priorizar o reino e começar a passar fome, morrer, é ou não é? E aí, como é que vai ser a minha vida? Se eu começar a me lançar no reino, e como é que vai ficar a minha vida financeira, meu irmão? Deus cuida. Olha para o teu irmão e fala: Deus cuida. Diga: o segredo é priorize o reino de Deus. A mulher foi lá, preparou o bolo para o Elias. E o menino, hein? O filho. Criança para lá de boa com fome. E ela mesmo sentindo o cheirinho do bolo. Primeiro para Elias, diga. Elias significa Deus. Está disposto a dar primeiro para Deus? Buscar o reino em primeiro lugar. E aí o Elias pega o pão, o bolo, come, toma água, olhou para ela e falou: estava gostoso. Deus abençoe a sua vida. Irmão, aquela mulher sai lá e fala: meu Deus, que besteira que eu fiz. Eu estava com a cabeça. Isso é coisa de crente. O crente chega na minha casa, fala para eu preparar o bolo, e agora, o que eu vou fazer para mim e para o meu filho? Mãe, estou com fome, mãe, estou com fome. E ela vai lá na panela. Quando ela olha, o azeite estava lá. A farinha estava lá também. Ela foi lá e preparou um pão, um bolo, para ela e para o filho, e comeu. Oh, aleluia. No outro dia, ela foi lá na panela de novo, o azeite estava lá. E a farinha estava lá. E durante aquele tempo todo, não acabou a farinha e não acabou o azeite. Sabe por quê? Porque ela priorizou o reino de Deus. Se fosse você, talvez estaria reclamando: meu Deus, e agora? Agora acabou, é ou não é? Mas ele não, meu irmão. A farinha multiplicou e o azeite também multiplicou. É o que Deus vai fazer na sua vida. Mas precisamos priorizar o reino de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 6 diz assim: então, Jesus lhes disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Aleluia. Quando a gente vai convidar a festa, a gente já pensa nos convidados, sim ou não? E a gente pensa primeiro em quem, irmão? Quem são as prioridades da festa? A família, os amigos, é ou não é? E a gente vai fazer uma listinha. E a gente conta com as pessoas lá, é ou não é? Sim ou não? Eu é que não faço mais, né? Para não gastar. Mas, quando as pessoas fazem, me convide que eu vou, não é? Eu não vou ficar gastando 5, 4, 3 mil reais para dar uma festa de aniversário, se eu posso guardar isso mais para frente, não é? Faço um bolinho pequenininho, dou glória a Deus, aleluia, junto com eles, e aleluia, não é? Você que quiser que gaste, eu estou poupando. Irmão, e a gente pensa logo nos amigos, e a gente prepara a festa. Não sei se já aconteceu com você dá uma festa, e você bate aquela lista, prioriza os amigos. Quando você chega na hora da festa, cadê o cara?
poxa, cadê fulano? Poxa, fulano não veio. Poxa, esse me deu certeza que viria e nada. Já aconteceu com vocês? Como é que fica, irmão, o coração da gente? Sobra mais, mas não fica... Não fica chateado, gente? Porque a gente contava com eles, sim ou não? A gente contava com eles. Afinal de contas, quando você pensou na festa, você pensou naqueles amigos, e você gastou, investiu, contando com eles, queria consumir naquela festa, e acabou sobrando um monte de coisa, não é? A história que eu vou contar é de uma pessoa, de um homem, que resolveu dar uma festa, e convidou bastante gente, os amigos mais chegados. Vamos ver o que aconteceu. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham que tudo já está pronto. Ele mandava o convite e depois mandava avisar: ó, gente, o patrão mandou avisar que a festa está preparada. Naquela época tinha música e era uma festa grande, está tudo preparado. E pode vir que vem chegando que irmão, tá bênção lá. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. Diga ai. Aí. O primeiro disse ao empregado, o primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Eu comprei um sítio, vou ter que dar uma olhada, tal. Olha, avisa lá para o meu amigo que não vai dar para ir, sabe? Olha, perdão, diga para ele, me desculpe. Bem, esse já não pôde mais contar com ele, não é? Por quê? Por que não pôde contar com ele? Porque ele comprou um sítio e tinha que dar uma olhada. Ele poderia dar uma olhada outro dia? E honrar o amigo? Não, mas ele falou: não, eu comprei meu carrão agora, vou ter que experimentar, tem que dar umas voltas, não é? Vamos lá. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. Poxa vida. Chegou na casa de um, não pode porque comprou um sítio. Na casa do outro porque comprou uma junta de bois. E olha, diga para fulano lá, me desculpe. Terceiro. E outro disse: acabei de casar e não posso ir. Preciso ir para minha lua de mel. Não dá. Agora não dá. O empregado foi, voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse, ficou indignado, e outra tradução fala que ele ficou indignado: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres. Traga quem? Gente, o convite foi para quem? Para a família. Foi para as pessoas especiais. Foi para aqueles que ele pensou primeiro. Mas ninguém veio. Agora então ele abre o leque e fala assim: ele ficou com muita raiva. Vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres. Era para os pobres das festas? Não. Tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos que andam mancando. Lembra que o convite foi para os ilustres, para a família, não é? Mas ninguém quis. Irmão, muitas das vezes o Senhor faz um convite também para a gente buscar o reino, e a gente não quer. Não prioriza o reino, porque a gente está preocupado com os bois que compramos, com o terreno que compramos, com o casamento, com as coisas desse mundo, é ou não é? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: as coisas atrapalham a gente de buscar o reino? As coisas atrapalha ou não atrapalha? Quando eu falo coisa, eu estou dizendo tudo, gente. As coisas, a coisa, o que você entende por coisas? Coisa é tudo, principalmente coisas materiais, é ou não é, irmão? Trabalho, dinheiro, é ou não é? Se você tivesse que ganhar R$1.000 hoje, você estaria hoje aqui? Seja sincero. Uma proposta para ganhar R$1.000 hoje, aí para você decidir vir hoje no culto ou ganhar os 1.000, o que você faria? Hã? É por isso, cabeção, que tu não recebe as bênçãos. Tu prioriza o dinheiro, as coisas, e o reino fica por tu ganha 1.000.
e perde muito mais com Deus. Tu vai pegar aquele 1.000, vai evaporar, mas o que Deus tem na tua mão vai, irmão, vai só acrescentar. Muitas pessoas têm priorizado as coisas, como esses aqui da parábola. Foi lá ver o terreno, outro estava casando, outro comprou uma junta de bois, não é? O empregado voltou, contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, aleijados, coxos, e segue os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Olha para a igreja. Tem lugar aí? Mas nós convidamos muito mais gente. Ele para estar muito mais pessoas aqui, eu não é? Mas o que fizeram essas pessoas não virem hoje aqui? As coisas. As coisas de onde, gente? Do mundo. E quando eu falo as coisas do mundo, é dinheiro, negócios. Eu não é? Lazer. Oi? Preguiça, eu não é? Frio. O almoço. Ai, mamãe, tem que fazer o almoço para o meu marido. Ah, meu marido não compreende. Faz, acordava mais cedo ou faz ontem à noite, ou não é? Dá uma esquentadinha. Quando chegasse agora, dá uma esquentadinha. O meu está pronto. Está pronto. Mas o problema, irmão, o problema é o tal da desculpa. É ou não é? Irmão, se cada desculpa que você desse caísse um dente, se cada desculpa que você desse caísse um fio de cabelo seu, é ou não é? Então o empregado foi lá, meu irmão, pegou os cegos, aleijados, coxos, trouxe para a casa do patrão para participar da festa. Imagina a gente dar uma festa, não vem ninguém. Está aqui um monte de bolo, é carne, pessoas carnívoras, né? Gostavam de fazer um churrascão lá. E estava lá, meu irmão, aquelas carnes que vocês gostam de comer, tal. E para mim só estava o peito de frango, né? E o abacaxi assado. E aí, irmão, ninguém vem. Aí eu saio. Ô Daniel, vamos chamar o povo. Aí a gente saía na rua, eu, o Daniel, o Zé Pretinho, o William, e pega o carro aí, a gente junta os carros aqui, todo mundo os carros, vamos começar a pegar o povo na praça, vamos porque tem uma festa. Meu irmão, como é que eles chegariam aqui? E olhava aquela festa, qual que seria a sensação deles? Opa, hoje eu tiro a barriga da miséria, não é? Os caras iam, meu irmão, ficar felizes da vida. Então estava todo mundo feliz. E aí o empregado chegou e falou: patrão, ainda há lugar, está sobrando lugar. Viu o que o patrão falou? Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos, não é mais pelas ruas, e obrigue o que você encontrar ali a virem. E o que, gente? Se o cara não quiser vir, empurra dentro do carro e traga para cá, a fim de que a minha casa fique. Está vendo, gente? Porque a vontade de Deus é que a casa dele esteja cheia. Agora, por que o patrão fez isso? Para mostrar para aqueles primeiros convidados, irmão, que eles eram especiais. A festa foi feita para eles, mas como eles não veio, ele trouxe outras pessoas que honrem. Entendeu? Muitas das vezes a gente não busca, não deixa, não prioriza o reino de Deus em primeiro lugar e vai ficando relaxado. Sabe o que Deus faz? Envia os coxos, os aleijados, traz as pessoas dos barrancos lá, meu irmão, e a pessoa chega aqui com tanta fome do reino de Deus e a gente vai ficando para onde? Para trás. Ah, Deus, por que eu não estou recebendo? Porque não está priorizando o reino. Versículo 24: pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Você viu aquela palavra que muitos são chamados e poucos escolhidos? Então, cabe aqui, ó, gente. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados, eles foram convidados, sim ou não? Assim como vocês foram convidados. Mas, irmão, muitos dos que aqui estão não vão provar do jantar do reino de Deus. Porque naquele dia vai falar assim: eu não fui porque eu estava casando.
Senhor, eu não investi no reino porque eu estava trabalhando, fazendo hora extra, e eu preciso dar o melhor para minha família. E o Senhor vai lá, olha, meu irmão, infelizmente você não vai poder jantar aqui não. Tem uma comidinha mais quente para você lá embaixo. Não é? As condições para ser seguidor de Jesus, olha só, as condições para ser seguidor de Jesus. Primeiro, aleluia. Olha só, 3 coisas que estão impedindo as pessoas de entrar no reino de Deus. Vou falar só sobre 3 coisas que impedem as pessoas de entrar no reino de Deus. Por exemplo, a obsessão por bens materiais. Eu quero mudar de vida. Eu quero dinheiro. Quero ficar rico. Quero ganhar dinheiro. Irmão, impede ou não impede da gente priorizar o reino? É igual eu falei, se vocês tivessem que ganhar R$1.000 hoje, para não estar aqui, por exemplo, ganhava os 1.000, mas escolher, estar aqui ou ganhar os R$1.000. Você fala, não, os R$1.000. Isso é que eu não falei 500. Se eu falar 500, você ficaria lá. Se não falar 100. 100 não, já é 100. O culto eu posso ir outro dia. O reino de Deus fica para outro dia. Pastor, avisa lá, ó, pede desculpa lá que eu não vou poder estar hoje. Porque a desculpa vai... Não, o fato de eu ligar pedindo desculpa já é alguma coisa. Pelo menos eu avisei. Eu não é. Irmão, o pastor até desculpa você, mas e o reino? Vai sofrer consequência por causa de você? Não é? Olha só, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. Está vendo? Comprar uma propriedade representa a obsessão de muitos cristãos de conquistar coisas, bens, carro e etc. Sim ou não? Você está com dinheiro no bolso. E quando a gente está com dinheiro no bolso, a gente fica grande, não fica? Chatão. Você não chega no lugar com dinheiro no bolso assim, chega. Chega, gente. Oh. Alguém para me atender? É ou não é? Não quer nem esperar o dia, tá? Não é fiado, é ou não é? Irmão, o cara demora um pouquinho, tal, demorou um pouquinho procurando no estoque lá. Você fala, ó, me vê outro vendedor aqui, porque esse está muito devagar. É ou não é? Está com dinheiro no bolso. Agora, quando você não está sem, você está sem dinheiro, você chega assim e fica na vitrine. Assim, o cara vem chegando, você já... É ou não é? Posso ajudar, você já está correndo. Irmão, como eu falei, quando a gente está com dinheiro no bolso, a gente cria poder de fogo. E aí, meu irmão, você está com o bolso cheio de dinheiro hoje. Arrebentou ganhando dinheiro ontem. Você ia querer estar aqui, gente? Ouvindo esse cabeção falar alguma coisa para você? Talvez você já estava planejando, para onde eu vou? É ou não é? Irmão, se você tivesse aqui com o bolso cheio de dinheiro hoje, vai. Antes de vir para cá, tá? Tá arrebentando. Para onde você iria? Tá com o bolso cheio. Antes de vir para cá, tá? Ontem você já ganhou o suficiente. Aí pensou, bem, amanhã eu vou para onde? Primeiro tu vinha para cá, depois tu ia. Vocês também? Escolhe um desses aqui. Qual? Dessa mão. Qual, William, dessa mão? Esse? É ou não é? Duvido que você estaria aqui. Estaria passeando, irmão. O problema da gente é quando a gente está Zilda no bem bom. Tem pessoas que não podem estar no bem bom. Se tiver, ele não vem mais. Sabia disso? Irmão, quando a gente está atravessando crises, quando a gente está passando por dificuldade, a gente jejuma, a gente ora 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, a gente está lá na Bíblia querendo resposta, a gente vem na igreja, ouve a palavra, fala glória a Deus, quando chega em casa fica procurando canal na rádio lá para falar mais com você, para Deus falar mais. Agora quando a gente está com barriga cheia, dinheiro no bolso, a gente prioriza outras coisas, carro, bens, carro e etc. É ou não é? Então, comprar uma propriedade representa tudo isso aí. Ele priorizou a festa do amigo? Não. Irmão, a festa aqui é o culto.
é a adoração a Deus. O convite foi aquele que Jesus fez para você estar vindo aqui. Muitos estão recusando o convite para se envolver no reino de Deus por causa dessas coisas. O foco deles é casa, carro, posses, dinheiro, é ou não é? O cara quer crescer, e o reino ficando para trás. 3 razões pelas quais devemos optar por priorizar o reino de Deus. Vamos lá aqui de novo. Primeiro, Deus exige prioridade absoluta. Amém, gente? O que o Elias disse para a viúva? Primeiro, faz o quê? Um bolo para mim, corta metade para tu, eu como o primeiro pedaço, depois tu como outro. O Elias tinha que comer tudo. E a mulher assistindo, né? Engolindo saliva, a dona do azeite, a dona da farinha. Agora chega um crente doido lá e fala, não, Deus não vai deixar faltar para você. E come, ela fala, meu Deus, depois que come, eu acho que a pessoa fala, meu Deus, que besteira que eu fiz. Ai. Irmão, mas Deus é tão bom que supre lá na frente, não é? Então Deus exige prioridade absoluta. Eu sempre estou falando aqui, por exemplo, fez uma festa de aniversário. Aí na hora de, a primeira fatia, você brinca com isso aí, isso aqui é brincadeira. Mas aí o teu filho dá a primeira fatia para a vizinha que está cuidando dele. Como é que você faz? Que legal, filho, não é? Segundo pedaço, ele dá para outra pessoa. Não é? A gente dá aquele sorrisinho amarelo, mas não é isso que a gente queria, a gente quer o primeiro pedaço. Não é? Deus quer o primeiro para ele. Você tem priorizado a obra de Deus? Diga, Deus exige prioridade absoluta. Primeiro para ele. O Deus que servimos não aceita ser segundo. Você aceita? E você aceita, por exemplo, teu marido arrumar uma alfa e você ficar sendo a segunda? Aceita não? Tu aceita e você espera que ele aceite que você arrume o Ricardo, que o Ricardo fique no lugar dele e ele seja o segundo. Você acha que ele vai aceitar? Dá para aceitar o Ricardo lá, irmão? Dá. A piriguete também não dá, não é? Por quê? Porque você quer ser a primeira, você quer ser o primeiro, sim ou não, gente? Irmão, se você chegar numa fila, tá lá na fila, ó. Aí chega aquele cara assim, ó, bem na sua frente. O que é que você faz? Dá glória a Deus, aleluia, tá tudo bem, eu sou da paz, Tá igual a princesa na fila, viu? Aí você colocou na frente do cara. O cara falou assim, como foi, bebê? A fila é lá atrás. É porque eu não estava, senão eu falei, moço, daqui a pouco eu trago milho, vou comprar, né? Não é? E ela foi lá para trás. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas vivem sempre com pressa e querem chegar primeiro, não é? Então Deus é assim, o Deus que servimos não aceita ser segundo, não aceita dividir o trono dele, o trono de nossas vidas. Olha só, não aceita dividir o trono de nossas vidas. Irmão, ele é um Deus zeloso. Ele não quer que a gente sirva a ele, sirva as coisas. Primeiro a ele. Amém? Tá ligado aí, gente? Ou é prioridade absoluta, ou nada feito. Ou é, ou não é. Ou é casado comigo, ou não é. Aí, vamos casar? Não, vamos tocar na vida, tal, né? Eu vi aqueles caras, o ano que vem a gente casa. O ano que vem a gente casa. Gente, ou é prioridade absoluta ou nada feito. Deus não disputa posições, não entra em pleitos, não abre espaço com concorrência. Só há um trono em nossos corações. E Deus quer assentar-se nele
Do contrário, ele estará do lado de fora batendo para poder entrar. Ou ele está dentro do seu coração, meu irmão, ou ele vai ficar do lado de fora. Se tiver alguém ocupando o lugar de Deus, seja dinheiro, seja negócios, seja pessoas, Deus não entra. Se em primeiro lugar for a tua esposa, vai ficar a tua esposa, porque Deus não quer ficar em segundo. Irmão, se for as coisas que eu estou falando é dinheiro, negócio, família, enfim. Se for em primeiro lugar, Deus fala assim, eu não posso entrar aí. Ele quer estar primeiro. Diga primeiro. O reino de Deus. Estão entendendo, gente? Dentro dessa lógica, a preocupação com a vida é pecado, na medida em que se torna uma espécie de ídolo, pois atrai nossa atenção, nosso foco, suga nossas energias, ocupando a centralidade dos nossos pensamentos e emoções, que deveriam ser dirigidas por Deus. Olha só, as preocupações dessa vida só tornam-se pecado, porque o nosso foco passa a ser as coisas. Como eu falei, se você tivesse que ganhar R$1.000 hoje, né, mas para escolher estar aqui ou ganhar R$1.000, você fala, não, eu buscaria os R$1.000. E torna-se um pecado, porque você deixou o reino de Deus para o segundo plano. Amém? Pois cada pessoa, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, a parte B diz assim, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Tá vendo, gente? Você é escravo daquilo que te domina. Já viu essas pessoas que falam assim, meu nome é trabalho e apelido é o quê? Hora extra. Meu nome é trabalho e apelido é hora extra. Irmão, ele torna escravo do trabalho e não servo de Deus. Olha para mim, abre os olhos. Deus não te quer escravo de nada. A Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Se lança no reino para você ver a diferença. 2. Priorizar o reino de Deus é a única maneira de sermos livres da ansiedade. Mas eu tenho que ganhar dinheiro. Busca o reino. Fala, não. Deus proverá. A gente fica com aquela ansiedade, aquela vontade de vencer, de conquistar, de ter dinheiro. Meu irmão, prioriza o reino, você vai viver uma vida mais tranquila. A ansiedade é o mal do século, e ela é alimentada pela insegurança, pela dúvida, pela incerteza quanto ao futuro, quanto ao cenário dos quais não temos controle. Quando priorizamos o reino, é como se estivéssemos estabelecendo com Deus um contrato ou um acordo no qual nos dispomos a nos preocupar apenas com as coisas dele, enquanto ele se encarrega das nossas. Olha só, irmão, sabe o que Deus está falando? Busca o reino. Olha, já está dizendo, busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão. Mas a gente fica ansioso pelas coisas, é ou não é? Imagina você que está quase alcançando algo. Você fala, meu Deus, mas estou quase alcançando. O nosso coração fica naquilo. Preocupado em vencer, preocupado em conquistar, preocupado em estar bem, preocupado com as coisas desse mundo. Busca em primeiro lugar o reino. Prioriza o reino. Irmão, muita gente vive preocupada, sim ou não, gente? Você é um deles? Quem aqui é muito preocupado? Ansioso. Está vendo? E quando, irmão, a gente não fica ansioso por qualquer coisa, é ou não é? Geralmente a gente não fica ansioso pelo reino de Deus, mas pelas coisas, é ou não é? Agora pense, se eu tiver o Senhor de toda a terra, dono do ouro e da prata, e de tudo que existe, se eu tenho um Senhor, dono do ouro e da prata, e de tudo que existe, para que eu vou ficar preocupado? Se ele mandou sustentar o Elias, um passarinho sustentar o Elias, é ou não é? O Deus que tu serve é dono do ouro e da prata, meu irmão, não fica preocupado. Ageu 2:5, conforme a aliança que fiz com o meu povo, quando o tirei do Egito, o meu espírito sempre estará com vocês, portanto, não fiquem com medo, preocupados. Você tem o Espírito Santo, você tem um Deus que provê por você.
que vai prover sua vitória. Versículo 11. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Olha, tudo que existe no céu e na terra o que é riqueza, pertence a ele. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza, diga. Toda é o que, gente? Toda riqueza e prosperidade vem de quem? Vem de ti. Olha o que Ageu falou. E a gente quer conquistar como, Andréia? Com a nossa força, faltando no culto, deixando o reino por último. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas sobre todas as coisas, com o teu poder e a tua força, e pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Amém? Olha só, toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governa todas as coisas com o teu poder e a tua força, e pode tornar grande e forte qualquer pessoa, porque Ele é Deus. Esse é o teu Deus, esse é o teu Pai. Não vai no teu peito, na força do teu peito e do braço não, meu irmão. No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Olha só, irmão. Por exemplo, peguei o meu dízimo, né? Ganhei o meu salário lá, aí peguei a parte que é o dízimo, falando, não, eu preciso pagar o meu dízimo. Tudo é dele. Eu não estou pagando, eu estou devolvendo para ele. Ah, eu vou dar o dízimo, você não está dando, você está devolvendo para Deus. Olha só. No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada. É o Ageu falando para Deus. Pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Salmo 104, versículo 27. Todos esses animais dependem de ti. Olha o que Davi falou. Depende ou não depende? Os animais, de ti. Esperando que lhes deis alimento no tempo certo. Tu dás a comida, e eles comem e ficam satisfeitos. Irmão, quem sustenta os passarinhos? Já observou os pardais? Os pombinhos? Ele pousa ali. Ele dá uma olhadinha. Você espanta, ele pousa em outro lugar. Deus provendo alimento para eles. E a gente fica preocupado com o dia de amanhã. Aquele que é todo poderoso, encarregado das minhas coisas, como é que vou viver ansioso se Deus é o que é encarregado de todas as coisas da minha vida? 1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de cada um de nós. Irmão, entrega a tua ansiedade a Deus. Para de viver preocupado. O verbo lançar no grego significa transferir o fardo. Transfira o fardo para Deus, na certeza que Deus se preocupa comigo e se interessa em aliviar de sobre a minha vida o peso das preocupações e dos temores. Irmão, sabe o que Deus está falando? Ao invés de você ficar preocupado, sabe? Dá esse fardo da preocupação para Deus, das ansiedades. Ah, mas eu tenho que ganhar, eu tenho que correr atrás, meu irmão. A bênção de Deus aqui enriquece. Em primeiro lugar, busca o reino de Deus. 3. Priorizar o reino de Deus é o único modo de experimentar o cuidado e a fidelidade sobrenatural do reino de Deus. Irmão, quer viver o melhor? Prioriza o reino. Quer ser bem sucedido? Prioriza o reino. Quer viver tranquilo, casamento feliz, um lar feliz? Prioriza o reino. Quer ser feliz, meu irmão? Prioriza o reino. Olha os passarinhos que Salomão falou. Os passarinhos não plantam e nem colhem, e Deus dá os alimentos. Os lírios dos campos não fiam, não trabalham, mas Deus dá para ela a melhor roupa, não é? Os lírios, as flores. Irmão, não vai dar para você, que é muito mais precioso do que qualquer flor, do que qualquer passarinho. Você vale muito mais do que isso. São duas coisas insignificantes, pequenas, e Deus se preocupa com elas. Como não se preocuparia com aqueles a quem amou
tanto a ponto de dar sua própria vida. Irmão, Deus provê para você, você crê nisso? Então para de ficar correndo atrás, meu irmão. Se lança no reino. Sabe o que está faltando em você hoje? Deus me deu essa palavra e não foi à toa. O que está faltando em você é se lançar no reino. Porque você trabalha muito, eu tenho certeza que você trabalha muito. Você corre atrás. Por que não está vencendo? Por que não está rompendo? O reino está ficando para trás. E a Bíblia diz que se você deixar o reino em segundo plano, as demais coisas não vão vir. Olha aí o segredo. Diga buscar. Diga em primeiro lugar o reino de Deus. Diga as demais coisas. As demais coisas são o quê? As coisas que a gente quer, né? Vos serão acrescentadas quando você buscar o reino. Terminando, irmão. Romanos 8:32. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Se ele foi capaz, André, de dar o filho dele por nós, não dará para nós todas as coisas se a gente se lançar no reino? Isaías 49, versículo 15. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que está amamentando? Difícil, né? Será se pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, Deus falou: eu jamais, nunca esqueceria de vocês. Salmo 34, versículo 10. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Para você não vai faltar. Lucas capítulo 11, versículo 11. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Vai dar? Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo que lhe pedem. Irmão, Deus vai te dar o melhor. Sabe o que está faltando em você? O que a Bíblia está terminando aqui? O Espírito Santo. Porque quando você for tocado pelo Espírito Santo, você fala: não, eu quero buscar Deus. O segredo é ser cheio de Deus. Eu tive um ex-patrão, meu irmão, que ele não sabia nem ler direito. E ele era um cara bem sucedido, rico, próspero. Sabe por quê? Era um homem entregue a Deus. Quando ele faleceu, ele deixou tudo para os filhos. Não foi 5 meses, mais ou menos isso, não foi 1 ano. Os filhos perderam tudo, empobreceram, porque não priorizavam o reino. Eles quiseram as coisas, menos o reino de Deus. Hoje não tem nada eles, porque buscam as coisas, só coisas. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e o que? Nada me faltará. Sem que Ele seja Senhor, você não vai experimentar a bênção de tê-lo como pastor, é ou não é? Para Ele ser Senhor da sua vida, você tem que priorizar o reino. Ele vai ser seu Senhor e vai ser o seu pastor que vai cuidar de você. Esse é um privilégio apenas decidiram confiar, é um privilégio, apenas decidiram confiar inteiramente nele e descansar em sua felicidade. Para aqueles que descansam nele e buscam a sua felicidade. Sua promessa é fazendo assim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos do Senhor te acompanharão, correrão atrás de você. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 13. Irmão, se você guardar a palavra de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de você. Mas tem que priorizar o reino. Ora, eu podia estar ganhando dinheiro agora, mas eu venho priorizar o reino. Sabe o que acontece? O que eu perdi agora de manhã, Deus manda um cliente que vai suprir tudo. Peraí, chega. Quer ver uma coisa? Não sei se acontece com vocês. Às vezes chega na tua casa, na hora de você vir para o culto, está se preparando, está dando um horário, chegou uma visita. E o que a gente quer fazer para não desagradar a visita? Fazer a sala, é ou não é? Aí você fica doido para vir, mas
depois não posso falar. Eu não é, irmão. Mas o problema da gente é que a gente não prioriza o reino. Eu já contei, vou contar de novo aqui, aquele testemunho do cara da Rural, lembra? Quem lembra do testemunho do cara da Rural? Ninguém lembra, então vou contar de novo, tá vendo? Mas não esquece. Só a menina que lembra. Né? Né, papai? Irmão, um amigo meu, crentão, sabe os crentão? Palitózão aqui. Paletó aqui, aquele paletó do finado, sabe? Sapatão cemitério, sapato de missionário. Sabe qual que é o sapato missionário? Eu calço 39,40. De 40 para cima, serve. Joga o papel lá dentro, no bico. Já fez isso? Eu já. Já fez, Zé Pretinho, isso aí? Já botou o papel lá dentro? Eu já fiz. Botou papel lá na ponta para não murchar o bico. E vamos que vamos. Assim era o nosso irmão, baixinho. Comprou a Rural e eu, aleluia. Pensa numa Rural toda enferrujada. Daniel não tinha nada. Só o nome de Rural. Mas o primeiro carro o cara fica todo, não é? Foi lá dentro, botou a mãe dele, bibliona lá em cima. Vamos lá. Era aqui da congregação, aqui da Visconde Nova Granada. Logo quando fizeram essa Visconde aí. E vindo do Piratininga para cá, você passa a ponte, depois chega assim perto da Policlínica, né? Para aquela baixinha. Mas sempre o comando ali estava no começo, o pessoal chinelava muito. O comando sempre estava ali, dando uma batida. E quando olhou a Rural, o irmãozinho encostou a Rural, o cara falou, documento. Ele vai lá e pega o documento. Pensa no documento todo ruído de barata. As pontas, tudo ruído, sabe? Quando está bem velhinho, tudo picado, quase desmanchando. Documento. Recibo. O cara deu uma olhada, olhou para ele e falou, sua Rural está presa. Não tem pneu, não tem lata, não tem documento, meu irmão. Tudo atrasado. Ele olhou assim com aquela dor no coração, né, que ele tinha comprado o carrinho. Ele pegou a Bíblia e falou, mãe, vamos. O guarda falou, ei, o carro, espera aí. Ele falou, não pode, eu tenho um compromisso. E o guarda, rapaz, vem cá. Ele, não posso, eu tenho um compromisso. E botou a Bíblia, vamos embora. E, irmão, e foi, o guarda, volta aqui, rapaz, volta aqui. Ele voltou, o cara falou, ó, pega esse documento, tira esse negócio daqui. Sabe o que ele pensava? Está dando horário da minha adoração. A minha vida é dirigida por Deus. Se Deus tiver que me dar, Deus vai devolver esse carro. Se não, Deus vai preparar outro. Mas eu quero ir buscar a Deus o carro que fica aí. Irmão, era tudo que ele tinha, aquele carrinho. E porque ele foi fiel, Deus devolveu. Mas a gente fica, não, seu guarda, pelo amor de Deus, olha, eu só tenho esse. Não, seu guarda, não, pelo amor de Deus, olha, não libera aí, pelo amor de Deus. E fica ali, o culto vai passando e ele ficando chorando e ele tinha perdido o carro. É ou não é? Mas por causa da atitude dele, priorizando o reino, ele pegou o carro de volta. Irmão, hoje Deus falou profundamente com a gente. Abre os olhos. Coloca de pé. Aleluia. Levanta as mãos bem alto. Mais alto que você puder. Você pode ficar na ponta do pé. É para receber agora. Vai, na ponta do pé. Abre a mão para segurar. Segura, gente. Na ponta do pé vocês estão caindo. Segura. Meu Deus, está difícil assim. Segura. Ponta do pé, vai. Vai. Eu estou olhando os pés, né? Tem gente fazendo assim, ó. Vai. Baixa devagarinho. É só para preguiça ir embora e o sono também. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que você seja sincero agora. Não comigo, com você mesmo. Com você mesmo. Você tem priorizado o reino de Deus? Não precisa responder. Responda para você mesmo, que né, vai que não é um não. Irmão, você tem priorizado o reino de Deus? Porque às vezes a gente fica reclamando. Ai, não está dando certo, não estou alcançando. Por que será? Olha para mim, gente. Mesmo que você seja um dizimista, tá? Que as pessoas pensam que é só dar o dízimo e aleluia, só glória a Deus. Não, irmão. Se você for dizimista e não priorizar o reino, não vai acontecer nada. Senão era muito fácil, não é? Eu dava o dízimo, nem vinha para o culto e glória a Deus, estou arrebentando. Não, irmão.
A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino. Quanto ao dízimo, trazei todos os dízimos da casa de Deus para que haja mantimento na minha casa. E depois, façam prova, mas eu tenho que estar de acordo com o reino. Priorizando o reino. Colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Por que as coisas não estão fluindo? Porque talvez você não tenha priorizado o reino. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que não está priorizando o reino. Não vou pedir para vir na frente aqui, mas você vai fazer sua oração sincera. Irmão, faz de conta que tem uma balança na sua vida, tá? Agora, uma balança. Faça de você uma balança. Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas coisas, meu irmão? Sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida familiar, como é que está? E a balança, como é que está agora? Está igualando, está pesando mais, está mais problema? Será se você não tem deixado o reino por último? Relaxado no reino de Deus e as coisas não têm acontecido por isso? Quanto mais você deixar o reino de Deus por último, mas as coisas não vão acontecer. Como eu falei, mesmo que você seja o melhor ofertante dessa igreja, o maior dizimista dessa igreja, não vai acontecer, porque o reino não está em primeiro lugar. Feche seus olhos. Mediante essa pregação, é hora da gente orar para Deus, dizendo: Deus, me perdoa. Eu estou fazendo tudo errado. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho relaxado. Me perdoa, Senhor, porque aquilo que eu deveria estar fazendo, eu não estou fazendo. Me perdoa, Senhor. E parar de ficar dando desculpas que não vão funcionar. Peça perdão a Deus. E diga: Deus, eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou começar a me dedicar às coisas de Deus. Vou ouvir as coisas de Deus. Quando eu entrar no meu carro, ao invés de eu ficar escutando aquelas músicas do Chacutum, lá, Chacutum, Chacutum, Chacutum. Não, eu vou ouvir louvores que adoram a Deus. Eu vou, quando chegar em casa, ao invés de eu ficar na internet buscando coisa que não tem nada a ver, eu vou ouvir as pregações da igreja. Vou avivar meu coração, renovar minha vida na tua presença. Pai, eu oro pelos meus irmãos, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, a vida de cada um, Senhor. Eu não estou aqui para cobrar ninguém, Senhor. Eu estou aqui para falar a tua palavra. E eu te peço agora, Senhor, ouve essa pessoa que está te clamando agora. Essa pessoa, meu Pai, que está pedindo perdão porque não buscou, priorizou o reino de Deus. Eu oro por essa pessoa, Pai, para que daqui para frente ela priorize o reino. E eu tenho certeza que as demais coisas serão acrescentadas na vida delas, Pai. Obrigado por esse culto. Obrigado por estar aqui na tua casa. Obrigado pela manhã que o Senhor nos deu. Pai, já buscamos o reino. Agora a gente pode ser feliz. Temos o resto do dia para ser feliz e fazer tudo que a gente precisar fazer. Obrigado, Pai. E que a glória de Deus esteja com meus irmãos. E o Senhor dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Irmão, essa semana precisa ser diferente na sua vida. Tá? Do jeito que você vem correndo atrás das coisas, não tem funcionado. Corra atrás do reino com essa mesma corrida que você vinha correndo atrás das coisas. Para de manhã, tira tempo com Deus, faz oração, leia a palavra, ouve uma palavra, entra no YouTube lá na comunidade Oreb, escuta as palavras e começa a ter o dia com Deus. Priorizando o reino de Deus, eu tenho certeza que as demais coisas, que aquilo que você precisa, você vai receber. Uma família feliz, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Financeiramente, o reino de Deus em primeiro lugar. Em todas as áreas, tudo bem? Vamos agradecer a Deus, levanta a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam. Eu quero agradecer a presença de todos em nome de Jesus, irmão. Terça-feira nós estamos de volta em nome do Senhor Jesus. Não fique de fora, vem participar em nome de Jesus. Tchau! Deus abençoe, dê um abraço bem forte, seu irmão. Aleluia!